Senhor, e em Mateus capítulo 9, versículo 35 até o versículo 38. Vamos abrir esse texto, onde Jesus fala a respeito de missões, e o tema da nossa mensagem hoje é Jesus e as missões. Vamos ler essa passagem juntos. Mateus capítulo 9, 35 até o versículo 38. Você que está em casa também, acompanhe a leitura com fé e esperança. Todos juntos? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara, a sua seara. Oremos. Pai querido, fale conosco, ó Deus, por meio da Tua palavra. Que a Tua palavra possa encontrar guarida em nosso coração, que a Tua palavra possa trazer vida à nossa vida, que a Tua palavra possa despertar, ó Deus, o nosso coração para as missões, para a evangelização, ó Deus, para que sejamos um povo, ó Deus, missionário, povo de Deus, levando a palavra do Senhor aqui, acolá e em todo lugar. Que o Senhor esteja usando o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, e despertar os nossos corações para Te servir. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. A obra missionária se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos daqueles que contribuem. David Livingstone, ele nasceu na Escócia em 1813, ele foi missionário na África, ele era um médico e missionário. Ele atendeu ao chamado de Deus e aos apelos da igreja presbiteriana da Inglaterra, e ele deixou a sua terra para ser missionário em terras distantes. Ele lutou contra o tráfico de negros, escravos, ele batalhou contra a escravatura, ele cruzou quase o continente africano, ele passou 30 anos na África, evangelizando. E ele faleceu em 1º de maio de 1873. Os nativos o encontraram morto, ajoelhados ao lado de sua cama. Ele morreu orando. Eles tiraram o coração e o enterraram debaixo de uma árvore. O seu corpo foi sepultado na abadia de Westminster, entre os monumentos dos reis e heróis da Inglaterra. Está escrito no seu túmulo: o coração de Livingstone jaz na África, o seu corpo descansa na Inglaterra, mas a sua influência continua. Os nativos tiraram o coração de Livingstone porque ele amava os africanos. Por isso o coração dele foi sepultado ali na África. Missões, meus irmãos, é amor demonstrado. O coração de Livingstone foi plantado na África porque ele amou aquele povo. Ele queria levar o amor maior, o amor de Cristo, àqueles que jaziam em densas trevas, aqueles que estavam escravos do pecado, da idolatria e também da macumbaria. E por isso ele foi missionário na África e morreu na África, porque ele amava aquele povo e ele queria levar o evangelho da graça de Deus para aqueles nativos ali da África. Dr. Livingstone, ele diz o seguinte: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. No texto lido, nós podemos ver também o amor de Jesus pelas almas perdidas. Ele percorria todas as cidades e povoados em busca das ovelhas perdidas. Ele era o bom pastor que se compadece das multidões, porque elas estavam com um rebanho desgovernado, esgotado e prostrado ao chão. E Jesus disse que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, e por essa razão, Jesus desafia o seu povo, desafia os seus discípulos a orar para que Deus levante obreiros, trabalhadores para a sua seara, para a sua obra. E a grande ideia dessa passagem é que a obra missionária é uma demonstração de amor pelos perdidos. Vamos ver isso comigo? A obra missionária é uma demonstração de amor pelos perdidos. Vamos ver isso em partes, vamos examinar essa verdade em partes.
mostrando que a obra missionária é uma demonstração de amor pelos perdidos. Em primeiro lugar, nós podemos ver aqui o exemplo de Jesus. O versículo 35 diz assim: percorria Jesus, o quê? Todas as cidades e povoados, ensinando aonde? Nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus é o exemplo máximo para a vida da igreja. Ele percorria todas as cidades e povoados. Só na Galileia havia 204 cidades, com quase 15 mil habitantes. E ele trabalhava para expandir o reino de Deus entre todos. Seu ensino ultrapassou as fronteiras de uma sala. Foi para a rua, foi para as vielas, para as vilas, para as aldeias, para os campos, para as cidades. Onde estava o povo, lá estava Jesus ensinando. Aos sábados, o que Jesus fazia? Jesus ia para as sinagogas. E ele abria, então, o Antigo Testamento, expunha as Escrituras, ensinava as Escrituras do Antigo Testamento, mostrando tudo o que apontava para o Messias, para ele mesmo. Jesus ensinava nas sinagogas. Jesus, ele valorizava o ensino, porque Jesus é o mestre dos mestres. E Jesus sabia que a falta de conhecimento, meus irmãos, de Deus causava destruição. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Jesus havia dito também para os saduceus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus ensinava nas sinagogas. E o texto diz também que Jesus pregava o evangelho do reino, a boa notícia do reino, a boa nova do reino. Ele tinha um ministério de evangelização. Jesus, ele evangelizava pessoalmente, como evangelizou a mulher samaritana, e Jesus evangelizava as multidões. Quando ele multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos para matar a fome de uma multidão, Jesus, quando estava à beira do mar, ali no mar da Galileia, ele usava o barco como um púlpito para pregar para as multidões. E alguns chegam a dizer que Jesus usou até mesmo a natureza para fazer ali um megafone, onde o vento soprava as suas palavras e atingia o coração de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Veja como Jesus ensinava para as multidões. O seu ministério era um ministério de evangelização, e ele curava toda sorte de doenças. A Bíblia diz que Jesus, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus é o médico dos médicos. Jesus é o médico da alma e do corpo. Jesus tinha um ministério de ação social. Ele multiplicava os pães, os peixes, para matar a fome da multidão, levantava o paralítico, abria os olhos dos cegos, purificava os leprosos, libertava os endemoniados. Jesus andava por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele ajudava as pessoas, ele tinha um poder terapêutico, ele curava os enfermos. Por suas mãos os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os leprosos foram purificados, os aleijados andavam, os endemoniados foram libertos e os aflitos foram consolados. Porque Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje, conversando com a Helena, o marido dela trabalha no SAMU. O marido tem atendido muitos casos aqui em Belo Horizonte de suicídio, de jovens, de mulheres, pessoas desesperadas, pessoas atentando contra a própria vida. E Jesus é aquele que veio libertar os aflitos, veio trazer consolo para a alma sobrecarregada, aflita, exausta, machucada, quebrada pela vida. Jesus não apenas ensinou sobre missões, ele praticou missões. Ele é um exemplo vivo sobre missões. A vida de Jesus é a vida do seu ensino. Ele fez missões ensinando, evangelizando e curando as pessoas. Jesus é o grande exemplo, meus irmãos, para a igreja, para a obra missionária, para todos nós.
Mas nós podemos ver aqui, em segundo lugar, o amor de Jesus. Veja o que diz o verso 36. Vamos ler juntos? O que está escrito? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus viu, veja a cosmovisão de Jesus, viu as multidões, e Jesus se compadeceu delas. Jesus se moveu nas entranhas. Essa palavra aqui em grego é uma palavra usada também para as vísceras. Havia um pensamento grego que o sentimento estava nas vísceras, nas entranhas. E Jesus, ele se moveu nas suas entranhas por amor a pessoas que estavam aflitas e exaustas. Jesus veio a este mundo, meus irmãos, por amor. Sem amor não há obra missionária. Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. No entanto, na época de Jesus, as multidões estavam sem liderança. Os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, eles se preocupavam com eles mesmos. E as multidões estavam sem liderança, como ovelhas sem pastor. Os líderes de Israel não estavam cuidando do rebanho do Senhor. O rebanho sem pastor é perseguido por animais ferozes, por lobos, por enxames de insetos, e aí da bicheira, dilacera-se em espinhos e matagais, e finalmente jaz exausto na terra, no chão, caídos, machucados. O profeta Ezequiel, ele denunciou a infidelidade dos pastores de Israel. Os pastores, na linguagem do profeta, eram os líderes de Israel. E eles eram infiéis. E veja o que diz o texto em Ezequiel 34, quando o profeta diz assim: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas. Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doença não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Então Deus está denunciando a infidelidade da liderança da igreja do Antigo Testamento, assim como também denuncia a infidelidade dos pastores de hoje. Por isso o Senhor diz: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e da escuridão. O Senhor mesmo busca as suas ovelhas. E é por isso que Jesus é chamado bom pastor, porque o Senhor diz através do profeta Ezequiel: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi, que as apacentará, e ele lhes servirá de pastor. Veja bem, meus irmãos, Jesus é o cumprimento dessa profecia, porque Jesus é filho de Davi. Jesus é o bom pastor que veio dar a vida pelas suas ovelhas. Assim como Jesus amava os perdidos, também nós devemos amar os perdidos, porque sem amor não realizaremos a obra de Deus. Amando, nós corremos atrás das almas perdidas. Amando os perdidos, nós contribuímos com as missões, com a obra de Deus, porque missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos daqueles que contribuem. O povo de Deus precisa se envolver na obra missionária. Devemos fazer missões porque Deus ama os perdidos. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, quando olhou para as multidões, ele se compadeceu delas, porque elas estavam como ovelhas sem pastor, exaustas, aflitas, cansadas, quebradas, machucadas, desoladas, desgovernadas, desorientadas, desnorteadas, porque não tinha liderança. Nós precisamos, meus queridos irmãos, amar as pessoas. Nós só podemos evangelizar alguém se a gente conseguir amar, e amar com o amor de Deus. E é por isso que nós devemos pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor possa encharcar o meu coração de amor, para que eu possa amar os perdidos. Porque se eu hoje estou na igreja, é porque alguém pregou para mim. É porque alguém falou de Jesus para a sua família. E se você hoje conhece Cristo, conhece o Evangelho, é porque alguém te evangelizou, alguém falou do amor de Cristo para você. Alguém te amou com o amor de Deus. E nós devemos amar como Cristo amou os perdidos. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, veja a preocupação de Jesus. Jesus abre os olhos dos discípulos. Veja o que diz o verso 37. O que diz o verso 37? A seara, na verdade, o quê? É grande, mas os trabalhadores são poucos. Vejam bem. Veja que Jesus conhece o nosso grande desafio. A seara é grande. Jesus sabia da grandiosidade da obra missionária e os trabalhadores são poucos. A seara, meus irmãos, continua ainda imensa. Quantos bilhões de pessoas nós temos no mundo? Nós temos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Pensou isso? É muita gente, né? 8 bilhões de pessoas. Existem mais de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de João 3,16. Existem 6.528 línguas vivas no mundo. E nem todas essas línguas têm a Bíblia na sua própria língua. Por exemplo, a Bíblia completa tem em apenas 366 línguas. O Novo Testamento em 928 Novos Testamentos, porções bíblicas, 1.015 línguas sem escritura, 4.219 sem nada. E se nós falássemos aqui em outra língua, nós não entenderíamos nada. Se eu falar Hinematov Manaim Shevet Harim, se alguém comunicasse isso, ninguém entenderia nada. Mas eu falei, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. E é por isso que nós devemos pedir ao Senhor. Ronaldo Lidório, que hoje está fazendo um tratamento contra o câncer, ele traduziu a Bíblia para a língua entre os concombas, o Novo Testamento, para que eles pudessem ter o Novo Testamento na sua própria língua. Existem, meus irmãos, 4 grandes ramos religiosos no mundo, muçulmanos. Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. E eles não têm a Bíblia como única regra de fé e prática. Eles têm o Alcorão, que é uma revelação, segundo o pensamento muçulmano, de um anjo chamado Gabriel para ele, mas na verdade este anjo é um anjo das trevas. Porque se alguém pregar outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Não tem outra revelação a não ser o evangelho da graça de Deus. E esse povo está na escuridão. É por isso que eles pensam no céu, dizendo, olha, se você estourar uma bomba no seu corpo, matar judeus e cristãos, vocês terão 70 virgens do céu. Mas isso é algo diabólico. Porque, na verdade, eles não vão para o céu. O único que leva para o céu é Cristo. E não o terrorismo. E não o Estado Islâmico que degola cristãos. Há uma previsão, meus irmãos, se nada acontecer diferente, na Europa, até 2050, eles vão dominar a Europa só com crescimento biológico. E é por isso que nós devemos orar pela Europa. Porque quando Paulo recebeu a revelação, passa a Macedônia e ajuda-nos, ele foi para a Europa, evangelizar a Europa. Da Europa o evangelho foi para a América do Norte, da América do Norte o evangelho chegou na América do Sul, chegou até nós. E por isso nós devemos orar pelo mundo ocidental, para que haja um despertamento, um avivamento da igreja do Senhor.
O hinduísmo, os hindus são politeístas, com cerca de 330 milhões de deuses. Eles adoram tudo, adoram o sol, as estrelas, adoram o rio Ganges, eles adoram o boi, a vaca, adoram até o rato. Eles creem num Deus supremo, o Brahma, um Deus impessoal, mas tem manuscritos sagrados, conhecidos como Vedas, mas acreditam na reencarnação. O budismo consiste no ensinamento de como superar o sofrimento e atingir o nirvana, estado total de paz e plenitude por meio da disciplina mental, de uma forma correta da vida. Mas o budismo não salva. Eles creem em Buda, eles creem na reencarnação, eles creem na lei do karma, segundo a qual as ações de uma pessoa determinam a sua condição na vida futura. Eles não têm Jesus como o caminho, a verdade, a vida. E o animismo, meus irmãos, tudo que existe tem alma. Tudo é Deus e Deus é tudo que existe. Eles confundem a criatura com o Criador. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Alguém disse, meus irmãos, que na igreja existem 3 tipos de crente. Aqueles que trabalham, aqueles que não trabalham e aqueles que dão trabalho. Que tipo de crente você é? Aquele que trabalha? Aquele que não trabalha ou aquele que dá trabalho? Que Deus possa despertar a nossa vida. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E Jesus estava ali falando com os seus 12 discípulos para que eles pudessem orar e Deus levantar obreiros, levantar trabalhadores para a sua obra, na escola bíblica dominical, na liderança da igreja, no presbiterato, no diaconato, no pastorado, nas missões, que Deus esteja despertando os seus obreiros. Deus é quem levanta os seus obreiros. E é por isso que nós podemos ver aqui, em quarto lugar, o apelo de Jesus. Jesus apela ou convoca o seu povo por oração. Veja o que diz o verso 38. Vamos ler junto comigo? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Sem oração, meus irmãos, não há obra missionária. Pela oração, Deus levanta missionários. Deus é quem chama. Deus é quem vocaciona. Deus é quem desperta vocações. Deus é quem manda trabalhadores. Vidas são despertadas para as missões através da oração. E nós devemos estar orando para que Deus esteja levantando muitos missionários. Pela oração, Deus sustenta o missionário no campo. Pela oração, Deus usa o missionário no campo. Veja o que Paulo chega a dizer em Efésios capítulo 6, verso 18 e 19. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Quando Paulo escreveu esta carta aos Efésios, ele estava preso em Roma por causa da fé. E ele pede para que a igreja pudesse estar orando por ele, para que Deus abra porta à palavra, para que ele possa falar do mistério de Cristo, com intrepidez, com ousadia, sem medo, sem olhar para trás, sem recuar, sem desistir, sem medo do Império Romano, sem medo de Nero, sem medo das autoridades naquele tempo, mas para que ele pudesse falar na autoridade, na intrepidez, na ousadia e na coragem do Senhor. Pela oração, meus irmãos, Deus abre portas. Paulo diz também em Colossenses capítulo 4, verso 3 e 4, diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Há muitos países hoje fechados à entrada de missionários. Às vezes o missionário entra ali como enfermeiro, como jogador de futebol, como técnico de futebol. Há muitos países fechados, como em Marrocos, como também no Oriente Médio, para onde foi o nosso irmão Pedro, que já esteve no Paquistão, hoje está na Malásia. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Saiu daqui
do Eldorado, saiu do nosso presbitério e foi para um outro país levar o evangelho. Foi com a sua esposa, foi com o seu filho Davi, recém-nascido, foi para plantar igrejas nesses países fechados para o evangelho. É Deus quem abre a porta à palavra. O Brasil também já foi um país fechado para o evangelho, um país fechado para as missões. Por exemplo, Calvino mandou missionários franceses aqui para o Brasil. Vocês têm aqui em português a Confissão de Fé de Guanabara. Está na internet, pode ver. E esses missionários foram trazidos aqui, enviados por Calvino, para que eles pudessem plantar aqui uma igreja reformada. E eles chegaram então no Rio de Janeiro, no dia 7 de março de 1557. Mas eles foram expulsos. Alguns missionários foram mortos na praia, no Rio de Janeiro, por ordem da igreja romana. Sobrou um missionário alfaiado, porque ele era útil para fazer roupas. E ele foi então preservado, mas os outros morreram, foram expulsos aqui do Brasil. Ficaram aqui apenas 10 anos. Depois foi a vez dos missionários holandeses que invadiram o nordeste do Brasil, chegando a Salvador, na Bahia, em 1624. Mas foram expulsos em 1625. E expulsos da Bahia, eles foram para o Pernambuco. E quando chegarem no Pernambuco, eles fundaram 22 igrejas reformadas no Nordeste, mas foram expulsos definitivamente no Nordeste. Eles destruíram as igrejas, destruíram o colégio que eles fizeram, destruíram as missões ali, e eles foram expulsos do nosso país, porque o nosso país era fechado para a pregação do Evangelho. Eles ficaram apenas 30 anos, mas graças a Deus, meus irmãos, portas foram abertas, e Simon chegou ao Brasil com 26 anos de idade, no dia 12 de agosto de 1859, e aqui plantou a Igreja Presbiteriana do Brasil. Simon foi despertado para a obra missionária num período de avivamento nos Estados Unidos, e ele veio para o Brasil com um coração cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, inflamado pela graça de Deus. E ele veio trazer o Evangelho a nós. Ficou apenas 8 anos, fundou um seminário, viu um ex-padre se converter, que se tornou o primeiro pastor brasileiro, né? E onde ele passou, ele plantou igrejas, e ele fundou também, quando morreu, já tinha 5 igrejas organizadas, já tinha uma imprensa evangélica para levar o Evangelho para toda a nação, através dos sermões que ele pregava no Rio de Janeiro, na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, onde ele falava assim: esse país é um país de dimensões continentais, e eu não consigo ir por todo o país, mas ele mandava as suas correspondências, os seus sermões para os bispos, para os padres e para as autoridades da época, para que eles pudessem ler as mensagens que ele estava pregando no Rio de Janeiro. E a igreja do Rio de Janeiro, quando ele morreu, ele tinha 70 membros, e mais outras 4 igrejas plantadas aqui no Brasil. Por meio da oração, meus irmãos, Deus abre portas de oportunidade nas escolas, nas faculdades, nas empresas, nas ruas, nas praças, nas cidades, nas nações, para o testemunho do nome que está acima de todo nome. É por isso que nós devemos orar, para que as missões possam avançar, para que a igreja possa avançar. Vivemos dias difíceis, dias de oposições contra a igreja, perseguições ideológicas contra a igreja do Senhor Jesus, mas é tempo da gente orar e pedir ao Senhor para que Ele desperte a sua igreja, desperte o seu povo, e que haja um grande avivamento da igreja em nossos dias, e que Deus esteja levantando muitos obreiros, muitas pessoas, para que possam trabalhar para o seu reino, para a sua glória, para o seu louvor. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Seguindo o exemplo de Jesus. O que Jesus fez? Jesus andava por toda parte, pregando nas cidades, nas aldeias, nas vilas, nas ruas, nas praças, nas sinagogas, pregando o Evangelho. Jesus percorreu cidades e povoados procurando as ovelhas perdidas. Jesus amou as almas perdidas, Jesus se compadeceu delas, uma vez que estavam desgovernadas, aflitas,
exaustas, machucadas, quebradas. Jesus via as multidões como ovelhas sem pastor, frágeis, indefesas, inquietas, sem proteção, sem provisão, sem salvação, carecendo da graça de Deus. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus. E nós devemos evangelizar o nosso vizinho da esquerda, da direita, da nossa frente, a nossa retaguarda. Nós devemos evangelizar. Nós devemos orar pela obra missionária, devemos ser um povo missionário, povo de Deus, seguindo o exemplo de Jesus, que percorreu todas as cidades e povoados, procurando as almas perdidas, ovelhas perdidas da casa de Israel. Sigamos o exemplo de Jesus. Não tem exemplo maior do que esse, porque não há missão sem compaixão. Nós devemos ter o nosso coração cheio de compaixão pelas almas perdidas. Mas em segundo lugar, meus irmãos, conviveremos orando por mais obreiros na seara do Senhor. Quantas pessoas às vezes chegam no final de ano, já desiste, já entrega o seu cargo, já entrega tudo, não quer mais servir a Deus. Pessoas que ficam desanimadas. E eu estou lendo o livro de C.S. Lewis, As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E como o diabo, às vezes, semeia as coisas ruins, a desunião na igreja. E aí, quando chega no final, ele faz um brinde, o brinde que Satanás faz com todos os demônios aprendizes, tentando o povo de Deus a desviar da rota, desviar do caminho, porque pessoas caíram em pecado, porque pontos de pregação foram fechados e porque pessoas desanimaram na obra de Deus. O diabo faz um brinde num banquete, numa festa do inferno, quando isso acontece. E é por isso que nós devemos orar, porque nós iremos vencer Satanás e as suas tentações, meus irmãos, na oração. E Deus é quem levanta obreiros, levanta gente para trabalhar na seara. Nós não podemos cumprir esta missão sozinhos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, precisamos de mais trabalhadores. E sem oração não há obra missionária. É tempo de levantar um clamor pelo mundo. É um tempo da gente levantar um clamor pelas nações que estão na escuridão. As pessoas só vão conhecer a luz de Deus pelo poder do Evangelho, pelo poder de Deus. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele afirmou: sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca o seu povo a orar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tempo de a gente clamar. William Carey, o pai das missões modernas, ele diz o seguinte: espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. William Carey é um sapateiro. Ninguém acreditava que ele ia ser um missionário de sucesso na Índia. Mas ele foi um grande missionário. Ele aprendeu várias línguas ali na Índia, ele traduziu a Bíblia para várias línguas ali. Foi um grande missionário, um sapateiro. Deus usa gente humilde para fazer grandes coisas para Ele. E essa frase é dele: espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. E como nós iremos esperar grandes coisas de Deus? Orando, meus irmãos. Orando, clamando, buscando a face de Deus, orando pela família, orando pela igreja, orando pelas nações, orando pelos líderes, orando pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos professores da escola dominical, pelos professores do departamento infantil. Nós devemos orar. Espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. E que você que ouviu o chamado de Deus, que você possa dizer como o Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou aqui, Senhor. Eu ouvi o teu chamado. O Senhor me chamou e eu quero te servir no seu reino. Possamos viver orando, meus irmãos, orando por mais obreiros na seara do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus?